Aleluia. Graças a Deus. Boa noite a todos. O pessoal já jantou aí, não? Boa noite. Shalom. Sabe, o judeu, ele fala com outro judeu quando encontra e fala assim, shalom, shalom. Sabe o que ele está querendo falar? Ele está querendo falar o seguinte, um perguntando ao outro, como vai a sua paz? Porque a verdade é que essa palavra shalom, ela vem de uma etimologia hebraica que diz, se tiver alguma coisa quebrada na sua vida, será consertada por essa paz que vem do alto. E se tiver alguma coisa faltando na sua vida, será completada por essa paz. Então eu vou perguntar de novo, shalom. Irmão, se tiver alguma coisa quebrada, Deus vai consertar hoje. E se tiver faltando aonde tiver, será completada pela paz que vem do alto. Amém, irmãos? O conhecimento, quando entra, a nossa resposta é diferente. A Bíblia diz que Deus chegou ao profeta Jeremias e falou, desce, vai lá na casa do olheiro, ali eu vou falar com você. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele viu o olheiro trabalhando sobre a roda. Só quero te mostrar uma coisa, quando Jeremias chegou lá, o olheiro já estava trabalhando. Ele não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. Eu quero te falar que quando você chegou aqui, Deus já estava trabalhando na sua casa, no seu negócio, na sua família, nas questões da sua vida. O olheiro já estava trabalhando antes de você perceber. Você veio aqui hoje para perceber. Você veio aqui hoje para emitir um som. O som do trabalho das mãos do olheiro forjando uma massa, irmão. Então, se você entendeu isso, deixa eu ouvir o som daquilo que o olheiro está fazendo na sua vida agora. Esse é o som da obra das mãos do olheiro todo-poderoso, irmão. Ele já está trabalhando. Ele não vai começar a trabalhar agora. Você só vai perceber o que ele vai fazer agora. Amém? Isso na verdade implica na ideia de que você precisa descobrir a sua identidade. Tudo se trata disso. A Bíblia não está nunca nos ensinando somente o que nós podemos ou não podemos. A Bíblia está nos ensinando quem nós somos. O diabo, quando tentou Jesus, pediu para ele fazer coisas, mas na verdade a pergunta era, se tu és. Percebe? Tudo tem a ver com a sua identidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se você soubesse quem eu sou, você pagaria o meu jantar hoje à noite. Pode sentar, fica à vontade na presença de Deus. Aleluia. Identidade, irmão, identidade. Se você soubesse quem eu sou. Aleluia. Minha gente, meu nome é Altomir, para quem não sabe, se soletra com L, A-L, não A-U, tá bom? A-U, se fosse A-U, seria auto de automóvel. Já confundiram meu nome até com autorizada de veículo, gente. O cara me liga assim para vender alguma coisa, Altomir, e fala assim, é uma autorizada, uma concessionária? Não, desculpa, é meu nome. A culpa foi do meu pai, porque o nome dele também é Altomir, e a culpa é do pai dele, que era Altomires. Ninguém merece. Meu pai até hoje tenta me confortar dizendo que quem faz o nome é a pessoa. Eu falei, mas você podia ter me ajudado. Porque, vou te falar a verdade é que a minha vida inteira, imagina você querer namorar na sua adolescência, juventude, e na hora que a menina cai na tua rede, né, quando chove na tua horta, a pessoa pergunta qual é o teu nome, o que você vai falar? Estraga tudo, né? Então eu era o rei dos apelidos, né? Mas hoje já estou casado, graças a Deus, casado há 28 anos. Já junto, namorei 2 anos, então estou junto com ela há 30 anos. Isso é um grande milagre, tá? Porque primeiro, hoje nós temos que explicar as coisas todas nos mínimos detalhes. Então, a verdade é que primeiro, eu estou casado com uma mulher, amém?
Quem pode dizer glória a Deus? Segunda coisa, eu estou casado com a mesma mulher, irmão. Então isso é um grande milagre, irmão. 28 anos casado com a mesma mulher. E nós temos 3 filhos, né? Meus 3 filhos já são adultos, a mais velha casou há 2 anos atrás, vai fazer 3 anos, e ela já me deu uma netinha e eu sou vovô. Ela tem 25 anos de idade, o meu genro é um discípulo, um homem de Deus. Eu falhei com vocês, eu deveria ter trazido uma caixa com livros, mas eu não gosto de carregar nada quando estou viajando. Mas eu tenho alguns livros e também esse livro do meu genro é um livro inspirador também. Ele foi um jovem que saiu sem nada, com 17 anos de idade, com uma mochila nas costas, lá de Uberlândia, e foi para o estado de São Paulo estudar numa das melhores faculdades do Brasil de negócio, chamado INSPER, em São Paulo, na Faria Lima, né? E ele foi lá estudar porque ele conseguiu uma bolsa, porque ele não tinha dinheiro para pagar aquela faculdade, e ele dormia lá mesmo. E depois de 2 anos estudando naquela universidade, ele teve uma ideia. Repete comigo, uma ideia. E essa ideia, junto com um amigo, ele começou a fazer essa ideia funcionar. O amigo que começou com ele desistiu, ele continuou. E ele dormia no banheiro do escritório onde eles trabalhavam. E ele deu o corpo, ele deu a alma, ele deu tudo que ele podia para aquela ideia. E depois de 4 anos, ele recebeu o primeiro aporte nessa companhia, nessa startup dele, que foi de um homem chamado Jorge Paulo Lemann. Alguém já ouviu falar desse cara? Não? Levanta a mão. É só talvez ou mais rico, ou um dos mais ricos do Brasil. Na verdade, brasileiro, né? Um dos mais ricos do mundo até. E depois de alguns anos, ele conseguiu vender essa startup por 380 milhões de reais. Repete comigo, uma ideia. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa daquilo que você está pedindo para Deus hoje. Sabe o que você precisa? De uma ideia. Tudo no reino de Deus é uma ideia. Jesus é a ideia de Deus. Ou você não sabe que a palavra logos, que é a palavra falada que nós relacionamos com Cristo, ela na verdade vem, a gente fala que ela é a palavra falada, porque na verdade ela é a ideia. E uma ideia só é vista quando é falada. Quem está comigo? Tudo é ideia. Onde você está sentado nesse exato momento, um dia foi ideia na cabeça de alguém. A roupa que você está vestindo agora, um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Tudo nesse mundo, tudo que acontece primeiro na ideia. E quando se torna realidade, muda as coisas. Deus, Ele está preparando a gente hoje à noite aqui, e vocês são privilegiados, todos nós aqui somos privilegiados, porque saímos de um período de uma convenção tanto para mulheres quanto para homens, mas vocês ainda tiveram disposição de vir aqui depois dessa convenção, nesse domingo à noite, depois do jogo do Flamengo e Palmeiras. Tem algum flamenguista aí, não? Palmeirense tem, não? Então eu não vou nem entrar nessa brincadeira de futebol, deixa pra lá, esquece isso. Isso não vai mudar a nossa vida, ok? Tudo começou com uma ideia, e Deus, Ele está pronto para te mostrar uma coisa hoje à noite aqui, e eu quero que você aumente a sua expectativa para isso, amém? Então, como eu te falei, meu nome é Altomir e eu sofri muito com isso, mas hoje eu estou muito feliz, porque se você for no Instagram e botar @Altomir, vai aparecer assim, ó. Eu sou o único Altomir do Instagram inteiro, irmão. Não, eu não preciso botar sobrenome, não preciso botar 1, 2, 3, 4, não preciso botar underline, eu só boto @Altomir. Então, Deus sabia o que estava fazendo quando mandou meu pai carimbar aquele neném recém-nascido com aquele nome. E tenho 51 anos de idade, eu sou de uma família de empresários que investe no Brasil já há décadas e geracionalmente, mas nós conhecemos a minha família no passado de um lado e de outro, conheceu, aliás, a minha família paterna, a minha avó paterna nasceu em Campina Grande, no estado da Paraíba. De uma certa forma eu sou conterrâneo de vocês, ok? E a vida inteira nós crescemos, eu já vou à igreja desde antes de eu nascer, né? Quando estava no busto da minha mãe eu já ia para a igreja. E a gente sempre teve o evangelho, sempre trabalhamos para Deus, mas o meu testemunho é muito simples, eu era crente até o dia que eu me converti. Teve um dia que eu tive um encontro com Deus. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui estudar numa universidade nos Estados Unidos, já fazia universidade, já cursava direito no Brasil, mas o meu avô mandou eu para lá e eu acabei obedecendo, porque quando meu avô falava, parecia que era Deus falando, eu tinha que baixar a cabeça, obedecer.
E quando eu fui lá para uma cidade, lá na roça de um estado, lá no Midwest dos Estados Unidos, né, chamado Oklahoma, essa cidade chama Tulsa, é uma coisa estranha, eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Eu estou falando para vocês de 1993. Em 1993, gente, o Brasil ainda estava sofrendo a hiperinflação, a nossa moeda ainda chamava cruzeiro. Não existia internet. Você lembra do mundo antes da internet? Quem lembra do mundo antes da internet? Irmão, para você ligar para o Brasil, com ligação internacional, interurbano, você tinha que vender um rim. Quem lembra disso? Era milhões de cruzeiros para você fazer assim, alô, assim, era difícil. Meu pai me botou no avião, deu um beijo, falou, Deus te abençoe e a mim não desampare, vai. E eu fui, não sabia nem para onde eu estava indo, estava meio tipo Abraão, né? Cheguei lá em 3 de janeiro de 1993, em Tulsa estava tudo branco. Me mostraram ontem a foto do inverno de Tulsa do ano passado, estava tudo branco. Eu cheguei exatamente assim, além de tornado, era neve pra caramba, abaixo de zero. Eu, um carioca, vindo do Rio de Janeiro, do sol do verão de janeiro, peguei aquele inverno bravo, não tinha nem roupa para aquilo. E entrei lá e acabei conseguindo entrar, fazendo aquele chamado TOEFL, né? Que é um vestibular para estudante estrangeiro, e acabei entrando na universidade. Eu fui lá para estudar faculdade, ter uma formação acadêmica em negócios lá e etc. E quando, no segundo ano, assim mais ou menos, era meio obrigado aos domingos ir para a igreja naquele lugar, porque uma coisa interessante, né? A Tulsa, alguém já foi para Tulsa, lá em Oklahoma aqui? É a cidade, eu acho que é a cidade mais cristã da face da terra. Todo mundo é cristão, é impressionante. E uma coisa que eu acho interessante, porque eu como carioca brasileiro, de uma certa forma, é diferente, né? A gente, eu não sei direito como é que é aqui, mas no Rio é assim, você olha para uma pessoa na rua, se a pessoa bate o olho no teu olho, você faz assim, ó. Aqui também é assim? Você faz assim, ó, tudo bom? Isso é normal, né? Mas lá em Tulsa é diferente. Eu olhava para as pessoas assim, quando batia no olho, assim, a pessoa estava assim, de repente, quando ela olhava para mim, eu fazia assim, ó. E eu achava meio estranho, eu falei, será que tem uma coisa errada comigo, que ela está rindo de mim, né? Só que eu achei interessante, porque toda menina que eu olhava, ela estava assim para mim, ó. Eu falei, cara, eu vou me dar muito bem aqui. Mal sabia eu, né, que quando eu chegava perto para me apresentar, eu ia dar o beijinho, irmão. O pessoal quase repreendeu o demônio. O beijinho do brasileiro. Isso não existe, né? Tem que ser bem distante, né? E eu passei aquele período lá e eu era meio obrigado a ir para a igreja aos domingos, porque eu não queria muito ir à igreja ao domingo, porque o pessoal lá naquela época ia para a igreja de gravata, de terno. E eu já usava terno e gravata de segunda a sexta, porque lá na minha universidade era obrigatório. E eu já não queria mais, eu queria dar uma descansada, né, dar aquela dormida, aquela preguiça de domingo, né? Eu não sei o que acontece aos domingos, não sei se aqui é assim, mas lá no Rio de Janeiro é uma coisa louca. As pessoas, para você conseguir a pessoa ir para a igreja no domingo de manhã, principalmente, irmão, é difícil. Alguma coisa acontece na cama aos domingos, a cama ela é possessiva, ela é demoníaca, ela te agarra, ela não deixa você sair. Eu não sei se acontece aqui isso aqui. Mas tem muitas pessoas que falam, não consegui no culto hoje, porque não estava chovendo muito, outro dia não, porque estava muito sol. Na verdade é a cama é possessiva. Eu queria ficar na minha caminha de domingo, lá no meu dormitório, quietinho na minha humildade, mas o cara me obrigava a ir para a igreja e eu não tinha carro, não tinha como fazer. Então eu fui na frente da universidade, passava os ônibus das igrejas, lá o que mais tem é igreja. E cada domingo eu experimentei uma igreja. E eu fui na primeira igreja que eu fui, chamava Higher Dimension Church, de um pastor chamado Carlton Pearson. Falei certo? Vamos dizer, Carlton Pearson. Era uma igreja de negros americana, que é diferente da igreja dos brancos americana. Tem mais ritmo, tem mais som, tem mais música, tem mais ritmo. E eu cheguei lá e eu gostei muito, o pessoal tudo assim. Naquela época, as mulheres iam com aquele chapéu, botava aquela luva branca até aqui. E quando começava a pregar e começava a cantar, e vinha o Rhythm and Blues, e você não sabe por quê, você começa a querer dançar também, mas você não consegue dançar como eles, não consegue cantar como eles, e é uma coisa muito doida, e o pessoal começa a pular, é uma coisa muito legal. E aquele homem era um grande homem, né? Ele foi um grande pregador. Aí depois, no outro domingo, apareceu uma outra igreja chamada Open Bible, e eu fui lá, e o pastor estava de bermuda, de chinelo, e lia a Bíblia, e eu falei assim, cara, eu gostei, mas eu queria uma coisa mais crente, sabe? Mais cristão, assim. Eu vim da Assembleia, né? Então eu estava querendo uma coisa mais, um fogo, uma coisa. Aí teve um dia, irmão, que passou um ônibusinho branco, escrito assim, de verdinho, assim, Rhema Bible Church. Aí eu falei, eu vou experimentar esse aí.
E aí eu fui lá, e quando eu cheguei lá, a igreja é engraçada, não sei porquê, mas parecia com essa aqui. Eu entrava pelo fundo lá, sentava mais ou menos ali, aqui assim. E a música era muito boa, era... E o pessoal animado, eu falei, legal, uma coisa diferenciada, né? Meio Texas, meio não sei o que, assim, meio... E eu gostei, eu gostei da música, o pessoal cantava muito bem. Naquela época aqui no púlpito, a banda começava a tocar e de repente ela subia, né? Ela subia, a banda. Na primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, caramba, show de mágica, né? Do nada apareceu uma banda assim. Aí depois chamaram o pastor da igreja. Aí veio um senhorzinho de terno e gravata, ele andava meio assim. E ele vinha devagarzinho, aí ele começou a falar a palavra, ele parava na frente do microfone, ele fazia uma coisa assim, ó. Com a língua. E de repente ele falava, aleluia. E aí ele começava a falar algumas coisas. E de repente eu comecei a prestar atenção, porque o que ele falava era diferente. Tinha alguma coisa diferente. E aquele bichinho da palavra da fé me mordeu, irmão. Eu falei, quer saber? Eu vou congregar aqui nessa igreja. Então, eu só fiz essa introdução para te falar o seguinte. Eu já ministrei em vários ministérios, talvez dos maiores ministérios do Brasil. Mas aqui é minha família. Amém? Então vamos preparar para essa palavra rapidinho, não quero tomar seu tempo, eu sei que amanhã é segunda-feira. Deixa eu ler com você uma passagem bíblica que todo mundo conhece. Geralmente quando a gente lê uma passagem que a gente já conhece, a gente tem que prestar mais atenção, porque a gente pensa que já sabe. E a gente precisa ter atenção para entender o que Deus fala, senão a gente vai perder muito daquilo que Deus está falando. E fora o que Deus está falando através de mim, o Espírito Santo ainda vai falar com você diretamente coisas pontuais da sua vida. E você precisa pegar isso para amanhã, segunda-feira, quando você não estiver mais nessa congregação, você conseguir usar a arma que Ele já te deu. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, lá na velha aliança. Vamos pegar esses princípios aqui. Alguma coisa muito boa Deus vai te mostrar. Alguma coisa Ele vai confirmar. E alguma coisa Ele vai vai forjar na tua mão hoje à noite, para você usar na tua vida de maneira prática, ok? Nos teus negócios, na tua situação, na tua conta bancária, na tua situação, no seu relacionamento. Deus, Ele vai te dar essa arma hoje. Você vai entender que a tua arma que está na tua mão, ela vai funcionar. Você vai entender que a arma que já está na tua mão, ela vai funcionar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que ele trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo dele ia adiante. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir até mim com paus? Presta atenção, porque cada frase aqui Deus está falando uma coisa com você. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Em outras palavras, o gigante, que representa o diabo, o teu inimigo, a tua oposição, nem viu da onde veio a pedra. Tem alguém que já está pegando alguma coisa aqui. O seu inimigo nem viu da onde veio a pedra.
Essa palavra, ela me inspira muito, e eu quero ser o mais objetivo possível. Mas eu não posso deixar de falar que existe um princípio aqui, que é um princípio que me dá muita esperança e me dá muita alegria. Um dos princípios bíblicos da mentalidade de Deus, no reino de Deus, né, que é a sua mentalidade, aquilo que Adão perdeu, mas que Jesus veio trazer de volta, que é um princípio que nós chamamos muito afetuosamente do princípio da exceção. E o que esse princípio nos ensina? Esse princípio nos ensina que o que aconteceu com as pessoas não podem ditar e nem determinar o que vai acontecer comigo. Acontecimentos passados, que aconteceram talvez com seus familiares, com pessoas ao seu redor, não são padrões para a sua vida. Ou seja, o que aconteceu no passado nem sempre é um indicador correto de possibilidade futura para você. Em outras palavras, você não pode olhar para a maioria das pessoas e determinar o que é possível para você. Você não pode olhar para a maioria das pessoas da sua idade para dizer o que é possível para você na sua idade. Você não pode olhar para a maioria das pessoas da sua raça e dizer o que é possível para você. Você não pode olhar para as pessoas da sua família e dizer o que é possível para você. Você não pode olhar para as pessoas da sua cidade e dizer o que é possível para você. Porque o que aconteceu com eles não é algo que vai acontecer com você. Não é um padrão para a sua vida. Esse é o princípio da exceção. E quando eu leio a minha Bíblia e vejo isso, eu vejo um Deus que orquestra exceções. Ele é um orquestrador. Eu acho que Deus, Ele gosta dessas coisas. Deus, Ele é engraçado. Escuta isso. O que é uma exceção? Exceção é uma anomalia. É um desvio de padrão. É uma quebra de paradigma. Exceção é algo que não poderia acontecer. Seria impossível, a menos que Deus fizesse acontecer. Por exemplo, mulheres de 90 anos não podem ter filhos. Mas para Sara, Deus abriu uma exceção. E o que a Bíblia está nos dizendo? Está nos dizendo que Deus, Ele quer provar para você que Ele pode te capacitar para você gerar algo, para você dar luz a algo, numa temporada da sua vida, aonde as outras pessoas dizem que é tarde demais para você. O meu Deus é um Deus que vai remir o tempo. O tempo que foi roubado, Deus está interessado em remir. Sabe o que é remir o tempo, irmão? Não é Deus te dar mais tempo, é Deus fazer mais no tempo que você tem. Quem está preparado aqui para viver a bênção de 10 anos em 1 ano? Quem está preparado para viver a bênção, aquilo que Deus tem para você em 5 anos, no ano que vem? Repete comigo o princípio da exceção. Homens não entram em covas de leões e saem sem nenhum arranhão, mas para Daniel, Deus abriu uma exceção. Você não pode entrar numa fornalha ardente e sair de lá sem cheiro nenhum de queimado na tua roupa, mas para aqueles 3 jovens hebreus, Deus abriu uma exceção. Você não pode andar ao redor de um muro de uma cidade durante 6 dias, e no 7º dia andar 7 vezes, e depois gritar, e de repente o muro cair. Mas para Josué, Deus abriu uma exceção. Pássaros não alimentam homens, homens alimentam pássaros. Mas para Elias, Deus abriu uma exceção. E deixa eu te falar algo importante sobre isso, porque o pássaro não foi qualquer pássaro. Sabe qual pássaro que levou a picanha para Elias? Foi um corvo. Quem conhece corvo? O corvo é uma das espécies de pássaro que é um pássaro de rapina. Ou seja, ele come carne. Deus colocou um pássaro que come carne para levar carne para o profeta.
E não foi qualquer pássaro, foi um pássaro que quer aquela carne para ele. Deus está nos mostrando uma coisa nesse princípio, irmão. Quando Deus está pronto para te abençoar e você virar uma exceção, Ele vai vai mudar a natureza das pessoas que querem tirar de você para dar para você, que querem te humilhar para te exaltar, que não gostam de você, vão abrir a porta para você. Aquele que não quer ver você crescer, vai botar a escada para você levantar. Porque Deus muda a natureza temporariamente até dos seus inimigos, para fazer você virar uma exceção. Ele orquestra exceção. Quem está aqui comigo? Então deixa eu te falar uma coisa, se Deus fez para Sara, se Ele fez para Daniel, se Ele fez para os meninos hebreus, se Ele fez para Josué, se Ele fez para Elias, Ele vai fazer por você. Se você crê nessa revelação hoje, eu quero ver você gritar: eu sou o próximo. Será que você é o próximo mesmo, irmão? A revelação tem que ser pega. Deixa eu te falar, eu estava ontem no evento de homens com o apóstolo, sentado do lado do apóstolo Guto, ali na frente, ali, e o profeta Fernando Leal falou uma palavra para Guto, que estava entrando numa nova fase da vida dele. Eu vou te falar a verdade, irmão. Eu não sei se ele acertou o endereço, mas mesmo que ele tenha acertado, eu estava do lado, eu fiz assim: sou eu. Eu sou esse, está falando comigo, eu sou o próximo. Amém, irmão? Eu sei que aqui no Verbo da Vida nós temos essa cultura maravilhosa que veio lá do Rhema Bible Church, de fazer barulho, de levantar, de correr, e deixa eu te falar uma coisa, o Nescau com leite só fica bom quando ele está bem mexido, irmão. Porque se você deixar aquilo parado, o chocolate desce, fica aquele branco em cima, preto embaixo, você vai tomar e está horrível. Mas se tu mexer, fica bom pra caramba. Deus nos chama na Bíblia de diversas coisas. Deus nos chama de luz. Deus nos chama de sal. Deus nos chama de peculiar. Deus nos chama de raça eleita, nação santa. Ele te chama de cabeça, não de cauda. Ele te chama daquele que empresta e não toma emprestado. Mas uma coisa Deus nunca te chamou. Ele nunca te chamou de normal. Pode ver na Bíblia. Te desafio tu achar Deus chamando: meu filho normal, vem aqui. Ele nunca chamou a gente de normal, mas Ele obsessivamente nos chama de sal, de mais do que vitorioso. Obsessivamente Ele vai falando aquilo que nós somos, para mostrar que nós não somos normais. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de normal. Meu irmão, tu está aqui, mas tu não é desse mundo não, irmão. Tu literalmente é um ET. E tem pessoas que a gente consegue identificar mais facilmente, né? Sabe, mas quando Deus nos chama de alguma coisa na Bíblia e Ele fala repetidamente, Ele não fala isso para Ele saber. Ele te chama para você se lembrar. Deus sabe que você e eu, nós somos assim, nós nos comportamos da maneira que nós vemos a nós mesmos. O ser humano, ele é assim. O seu comportamento está anexado à imagem que você tem de você mesmo. Salomão, ele coloca dessa maneira: assim como nós imaginamos na nossa alma, assim como o homem ele imagina que ele é. Como você pensa na sua mente, assim você é. Deus, ele precisa que você se comporte da maneira que Ele te vê, não da maneira que você está se vendo agora. Para isso Ele fica falando: olha, você não é normal, tá? Você é sal, você é luz, você é mais que vencedor, você é cabeça, não é cauda. Você pede dinheiro para Deus, Deus fala assim: não, você é quem empresta, não vai tomar emprestado. O quanto você crescerá, entenda isso, pega isso hoje. Na sua vida, por mais que você possa ser lavado, remido com sangue, por mais que você possa ser uma nova criação, por mais que o maior esteja em você, entenda isso. O quanto você crescerá e o quão longe você vai alcançar nessa vida, não está baseado somente naquilo que você crê em Deus.
mas também está baseado diretamente, igualmente, naquilo que você crê a seu respeito. Não basta você apenas ver um Deus grande se você se vê pequeno. A revelação que você está recebendo de um Deus grande tem que alterar a revelação de que você tem de você mesmo. Porque se o maior está em você, você também é maior. Quem está aqui comigo, irmão? Em Números capítulo 13, nós vemos o povo de Israel chegou lá em Cades Barneia, uma região antes de Canaã, já estava tudo pronto, já tinham passado por muita coisa, já tinham visto um Deus grande, um Deus que trouxe praga no Egito, um Deus que guiava eles de dia, guiava de noite, com tocha de fogo, com nuvem, caiu maná do céu. Os caras experimentaram todo tipo de contato com poder adâmico, sobrenatural. E a Bíblia diz que quando chegou em Cades Barneia, Deus chamou Moisés e falou para ele enviar 12 espiões. Chefe de cada tribo, e ele enviou. Vocês conhecem muito bem a história. Quando voltaram de lá, da terra prometida, eles tiveram que reconhecer que aquilo que Deus tinha para eles era muito bom, mas dos 12, 10 tiveram um problema. Qual foi o problema deles? Eles reconheceram que aquilo que Deus tinha para eles era bom, a promessa é boa, a palavra é boa. Mas nós não vamos conseguir entrar. Ah, não, por quê? Ah, porque Deus é grande, a promessa é boa, mas eu vou te falar, tem gigante naquela terra. Tem muito povo fortificado. É difícil, não dá para entrar. Posso te falar uma coisa, irmão? Tem muita gente aqui que é ensinada com essa palavra poderosa, que transformadora. Essa palavra que muda destinos, que alinha rotas. Essa palavra que transforma, que traz o nada em alguma coisa. Mas deixa eu te falar. Você pode crer na palavra. Você pode crer num grande Deus. Mas se o gafanhoto na tua mente for maior do que o gigante na tua frente, tu não vai receber, irmão. E tem muita gente que tem essa síndrome do impostor. Você vê Deus fazendo muita coisa e você fala, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é bom, mas não é para mim. Você acha que você é um impostor, que você está no meio dos vencedores, mas você não é vencedor. Você acha que o que Deus tem, a promessa, a terra que manda leite e mel, não é para você. Sabe, quando o povo saiu do Egito e foram pelo deserto, por mais que eles enfrentaram problemas, eles melhoraram de vida. Por quê? Porque no Egito eles eram escravos. No deserto eles já tinham uma cabaninha que podia chamar de sua. Minha cabana, minha vida. Tinha a Bolsa Família dos Céus, caía maná todo dia, umzinho por dia. E só porque melhorou a vida um pouquinho, eles decidiram ficar ali. Deus não te chamou para melhorar. Deus te chamou para te levar para uma terra que emana leite e mel. Sabe o que significa essa terra? Uma terra que você nem vai precisar de milagre, porque o milagre é você. É uma terra que Kenneth Hagin chamava da terra do El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Sabe por que Deus não quer que você tenha o suficiente, irmão? A gente ora, eu já vi tanta gente orando assim dessa maneira, Senhor, eu não quero nada que não for para a minha vida, eu só quero o que o Senhor tem para mim, o que é para mim, para a minha família. Eu não quero nada desse mundo vil. É por isso que não tem, irmão. Esse mundo que é tomado pelo diabo, o príncipe das trevas, esse mundo que jaz no maligno, não quero nada aqui, eu quero o mundo vindouro. Irmão, é por isso que aqui você não vai ter nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, por mais cristão que você possa ser, se uma pessoa bater na tua porta precisando de comida, e seus filhos estão jantando, eu duvido você tirar da boca do teu filho para dar uma pessoa que você nunca viu. Mas se está sobrando na despensa, se está sobrando na panela, se está sobrando na mesa, tu distribui para muita gente. Deus diz em Salmo 35, Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Quando nós falamos de dízimo e oferta aqui, estava vendo o pastor Tiago falar sobre dízimo e oferta. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Dízimo, ele declara o que Deus já fez na tua vida. A sua oferta é o profeta do seu futuro, vai declarar o que Deus vai fazer. Pensa nisso na próxima vez que você for ofertar. Porque aquele que planta pouco, colhe pouco, mas quem entende isso, vai colher muito. Amém?
O seu gafanhoto na tua mente, ele não pode ser maior do que o gigante na tua frente. Tem muita gente que até hoje não está vivendo o que Deus tem para elas, não é por causa das oposições e do problema na frente, é porque o gafanhoto na mente dela está vencendo ela. Eles poderiam ter Canaã, mas eles se contentaram em viver no deserto. Melhorou, eu vou ficar aqui, eu não vou arriscar. Mas sabe o que é o pior disso tudo, gente? Isso está explícito na Bíblia. Deus permitirá você viver no nível que você quiser. Ele não vai te forçar a entrar em Canaã. Aquela velha canção da nossa amiga lá do Rio de Janeiro, né? Fogo Puro, conheço ela desde novinha, né? Na verdade ela é mulher de Deus, cheia da unção, realmente a baixinha é forte, mas ela canta aquela música que quem tem promessa não morre. E a Bíblia está dizendo que dos 12, 10 que tinham promessa morreram. E não alcançaram. Porque Deus permite você viver no nível de vida que você escolhe viver. Quem está aqui comigo? Se a tua teologia é aquela teologia futurística, esperando o mundo futuro, eu quero um dia estar lá e não quer nada aqui, irmão, é exatamente isso que você vai ter. Mas eu creio no Deus de Efésios 3:20. Ele está pronto. Ele é capaz, agora, de fazer abundantemente além de tudo que nós podemos pensar ou pedir, de acordo com o poder que vai operar através de cada um de nós. Deus precisa usar você para te abençoar, irmão. Se você não quiser, Deus não pode fazer nada. Nós temos um inimigo bloqueando Canaã. E não é o gigante. Não são os povos fortificados. Nós temos um inimigo bloqueando aquilo que Deus tem para nós. E esse inimigo chama-se inadequação. O que é inadequação? Inadequação é você pensar menos de si mesmo. Pega isso agora que eu vou falar, irmão. Escuta isso. A nossa mentalidade cristã ocidental, nós fomos ensinados de maneira muito cristã a nunca pensar muito a nosso respeito. A gente chama isso de arrogância. A gente como cristão, a gente fica se polindo para nunca pensar muito demais, para não se achar, aquela coisa, está se achando muito, né? A gente fica se podando para não se achar muito. A gente evita a arrogância e às vezes nós não percebemos que nós, muitas vezes, estamos nos rebaixando para não parecer arrogantes. Mas o mesmo diabo que causa arrogância no coração dos homens é o mesmo diabo que está causando inadequação no coração dos homens. Você pensar menos de você não é humildade. De acordo com a Bíblia, pensar menos a seu respeito é inadequação. A humildade bíblica não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele não se sentiu menor fazendo isso. Pedro falou para ele: não, mestre, não se rebaixe, eu não sou digno, meu pé está sujo, não faça isso. Ele falou assim, botou a toalhinha no ombro e falou assim: você está pensando que eu estou fazendo isso porque eu estou me rebaixando? Eu sei quem eu sou. Repete comigo: identidade. Aquela ação de Jesus não foi uma ação de se rebaixar, como muitos pastores, lavar. Não é isso. Ele não estava se rebaixando, ele estava exaltando quem era menor do que ele. Quem está me entendendo? Esse inimigo chamado inadequação está evitando você de entrar na terra prometida, porque você acha que não é para você. Ficamos críticos com alguém que pensa muito de si mesmo e não percebemos que nós estamos pensando muito pouco de nós mesmos. Inadequação tem destruído propósitos, tanto quanto a arrogância tem destruído propósitos. As pessoas que Deus mais usou na Bíblia foram pessoas que Deus teve que trabalhar, convencer, porque responderam com inadequação.
As pessoas que Deus mais usou foram as pessoas que Ele mais teve que convencer de que eles não eram tão pequenos como eles pensavam. Quando Deus chamou Moisés, Ele falou assim: mas eu tenho a língua pesada, eu não consigo falar. Quando Deus chamou Jeremias, Ele falou: eu sou apenas uma criança, eu não posso ser profeta. Quando Ele chamou Gideão, Ele falou: eu sou o menor da minha casa, de todas as tribos, quem sou eu? Repete comigo: inadequação. O interessante é que, se você analisar, você vai perceber que tanto Moisés, quanto Jeremias, quanto Gideão, eles não tinham essa inadequação até o propósito se apresentar diante deles. De alguma maneira, o nosso propósito é um gatilho para a inadequação. Quando você começa a ver o que Deus tem na sua frente, quando Deus começa a trazer clareza e começa a te chamar, e você começa a identificar, aparece a desculpa. Aparece a inadequação. O propósito de Deus na sua vida é um gatilho para a inadequação. Mas entenda, Deus não quer que o propósito dele na sua vida faça você se sentir menor. O que Ele quer é que você aprenda a confiar mais nele. Escuta. Quando esses homens responderam com inadequação diante de Deus, e vocês conhecem cada história dessas, você vai perceber que Deus não argumentou. Quando Moisés disse: minha língua é muito pesada, eu não consigo falar, Deus não chegou para ele: meu filhinho, não, você fala bem, até que você fala legal, gostei, você falou outro dia lá, achei legal a tua palestra, a tua mensagem. Não. Moisés chegou: Senhor, eu tenho a língua pesada, eu sou gago, eu não consigo. Deus não argumentou, não. Ele tinha língua pesada, ele devia ser gago. Mas Deus disse assim: eu vou enviar ajuda. Sempre quando você vem com as suas desculpas, Deus não vai argumentar, porque muitas delas você tem razão. Mas Deus fala: eu estou contigo. Eu vou enviar ajuda. E uma coisa que eu acho interessante é que a ajuda só vem depois do sim. Deus não falou que ia enviar ajuda antes dele falar sim. Nesse texto que a gente leu aqui, em 1 Samuel 17, nós vimos uma passagem icônica que todo mundo conhece, Davi e Golias. Mas a gente não pode apenas pegar esse texto e extrair desse texto essas pepitas de revelação, sem antes entender um pouquinho do contexto. E eu sei que todo mundo aqui já conhece, eu não preciso ler tudo, mas bota aí 1 Samuel 16, versículo 1, se puder na tela, rapidinho. Porque aqui, um capítulo antes, nós vemos algo que vai nos dar um contexto para o momento que levou Davi a chegar diante de Golias. Nesse versículo 1, do capítulo 16, de 1 Samuel. Desculpa não ter avisado para a galera aí, peguei, botei o pessoal no fogo, olha lá. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei? Em outras palavras, Deus ele faz uma pergunta para o profeta. E eu quero que você entenda que esse profeta, Samuel, além de ser um juiz de Deus na terra, ele era um kingmaker. Ou seja, ele era um fazedor de reis. Ele fez o primeiro rei de Israel. E ele que fazia e apontava os próximos reis. Ele era um fazedor de reis. E ele tinha um apego emocional com Saul, porque foi o primeiro que ele fez. Ele estava meio apegado àquele relacionamento. Ele estava emocionalmente anexado a Saul. A ponto de Deus chegar e perguntar para ele: até quando? Quanto tempo ainda você vai ficar emocionalmente conectado com algo que eu já terminei? Saul, ele representa uma pessoa, mas também representa uma era, um tempo da vida. Até quando você vai ficar emocionalmente conectado àquilo que eu já terminei? O pior lugar para nós estarmos, irmãos, é onde Deus já foi embora. Eu não estou falando para você que Deus não estava ali, Ele estava, mas tem lugares que Ele já foi. A gente muitas vezes não quer sair do que era, e a gente fala: era tão bom aquela época.
Sabe por que que a gente faz isso? Porque a gente fez muito barulho dizendo que era Deus que mandou a gente fazer aquilo, e a gente não quer dar o braço a torcer para dizer para todo mundo que agora Deus mandou a gente fazer outra coisa. Saul representava um indivíduo, mas também uma era. Quanto tempo você ainda vai ficar falando, mas era tão bom naquele tempo? Deus estava dizendo para Samuel o seguinte: você não vai conseguir amar mais Saul do que eu amo. Você não vai conseguir ajudar mais Saul do que eu posso ajudar. E se eu terminei, você também precisa terminar aquilo que passou. Precisa haver uma conclusão. No versículo 13 de 1 Samuel, ele estava frustrado. E por que ele estava frustrado? Ele não estava frustrado porque ele não tinha óleo. Ele estava frustrado, sabe por quê? Porque ele estava colocando o óleo dele em algo que Deus já tinha rejeitado. E muitas vezes nós queremos, porque nós gostamos tanto daquilo, nós amamos tanto, temos tantas boas recordações, a gente ainda está lá, botando o nosso óleo, botando a nossa unção em algo que Deus já foi embora. Eu não sei com quem Deus está falando e o que Ele está falando, mas Ele está falando com alguém aqui hoje, irmão. A frustração não vem porque você não tem óleo, a frustração vem muitas vezes porque você está colocando o óleo em algo que Deus já parou, já terminou. Então Deus manda Samuel pegar chifre de carneiro, encher de óleo e ir para a casa de Jessé. Percebe que a Bíblia diz que ele mandou pegar um chifre de carneiro e encher de óleo e ir para a casa de Jessé. Deus não disse apenas para ele ir para a casa de Jessé, mas para levar o óleo junto. Não é tempo mais de desperdiçar óleo, irmão. Quem não quer o teu óleo, levanta e vai para a casa de Jessé. Quem não quer mais o teu óleo, para de desperdiçar. Quem está aqui comigo? Na casa de Jessé aconteceu uma coisa interessante, porque quando Samuel chega lá, Deus ele teve que ajustar a visão do vidente. Porque o vidente, o profeta, né? Em outras palavras, o vidente, ele olhou para os filhos de Jessé e ele já estava achando, esse aí tem pinta de rei. Esse filhão aí, aquele segundo também, aquele terceiro também, aqueles ali é um dos três. Deus ele teve que ajustar. E por que ele teve a visão distorcida? Porque ele ainda estava conectado ao passado. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Samuel pensou que aqueles filhos bonitos, altos de Jessé, os mais velhos, eu sou o filho mais velho do meu pai, eu acho que isso aí é coisa, a Bíblia está certa. O mais velho sempre é o mais bonito, mais alto, né? Jesus concorda comigo, porque ele também foi primogênito. Então. O vidente, quando olhou, ele pensou que aquele mais velho, né, Tadeu? O mais velho, era o rei. Porque Saul, de acordo com a Bíblia, deixa registrado, ele era alto, ele tinha porte de rei. Saul tinha pinta de rei. A Bíblia diz que os homens batiam no ombro de Saul, ele era alto. Era um cara com porte físico de rei. Então quando Samuel olha para os filhos mais velhos, os filhos de Jessé, aqueles 7 filhos que se apresentaram, tudo com porte, ele associou, porque ele estava conectado emocionalmente com o passado. Em outras palavras, Deus está falando com você que muitas vezes a tua visão, ela está distorcida, porque você ainda está conectado com aquilo que foi. E você vai ter que pensar e meditar nessa palavra, irmão. A conexão que você tem com o seu passado pode estar atrapalhando com a visão que você tem com o seu presente. E se tem algum profeta aqui ou vai ouvir essa mensagem depois, escuta isso. Se você é beneficiado pelo ofício de um profeta, escuta isso. Para o profético não se tornar patético, ele não pode apenas prever o futuro, mas ele tem que aprender a interpretar o presente. E muitas vezes o presente na nossa frente está sendo distorcido, porque estamos anexados com o passado. Quem pegou isso aí? Existia uma diferença moral muito clara entre Davi e Saul. Se você conhece a história da vida de Saul e de Davi, era grande a diferença moral.
Mas Deus ele estava dizendo para Samuel o quê? Escuta isso. E vou te falar uma coisa, Saul, se você fosse julgar entre Saul e Davi, pelas qualidades e os defeitos, se você fosse colocar na planilha o que Saul fez de errado e o que Davi fez de errado, e você fosse avaliar, você ia escolher Saul. Porque Davi, embora tivesse aquela carinha de bobo, o bicho era brabo. E ele errou, mas errou muito pior do que Saul. Mas Deus estava falando algo para Davi, algo que a gente tem que entender hoje. Ele estava falando o seguinte: Deus, ele pode usar pessoas imperfeitas, mas ele não pode usar quem ele não pode confiar. Saul era menos imperfeito, mas não podia confiar. Deus falava a palavra, ele não obedecia, ele fazia o que ele queria. Davi errava e errava feio, errava muito, mas quando Deus falava, ele obedecia e se arrependia rápido e cria rápido, irmão. Deus pode usar pessoas imperfeitas, pessoas cheias de erros, desde que ele possa confiar nelas. Se está fazendo sentido, dá um glória a Deus. Davi fazia coisas estúpidas às vezes, ele errava, mas Deus podia confiar nele. Mas quando Samuel chegou na casa de Jessé, 7 irmãos chegaram diante daquela oportunidade de receber a coroa, de receber a unção de rei antes de Davi. Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa quem chegou antes de você, não importa quem chegou primeiro, quando Deus tem algo para você, Ele vai guardar até você chegar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, o profeta errou, mas o óleo não erra o endereço. Ele tentou derramar o óleo, mas o óleo não desceu, porque o óleo não erra a cabeça, o óleo só vai na cabeça certa, irmão. Pode ter pessoas que chegaram antes de você, tiveram melhores oportunidades que você, estão melhores do que você, estão com mais acesso que você. O óleo só vai descer quando encontrar a tua cabecinha. 1 Samuel 16:13, então, diz que a vingança de Deus, escuta isso, a vingança de Deus nem sempre é Deus aniquilando os seus inimigos. A vingança de Deus muitas vezes é Deus deixando os seus inimigos perto de você, só para eles verem quando Deus derramar o óleo na tua cabeça. Você pergunta para Deus muitas vezes, mas Senhor, por que isso não muda? Por que isso não está acontecendo? Por que essas pessoas continuam aqui falando mal de mim? Eu não sei se você sabe, os irmãos de Davi odiavam ele. Eu não vou nem entrar nisso, porque a gente não tem tempo para isso, tá? Mas de acordo com algumas pistas da Bíblia, talvez a Bíblia esteja nos ensinando que Davi talvez tenha sido fruto de uma pulada de cerca de Jessé. Porque de acordo com a tradição cultural daquela época, quando você tinha um filho bastardo, ele não morava na casa, ele tinha que morar fora. Ele não foi chamado. Em um dos seus salmos, Davi falou: em pecado eu fui gerado. Então eu não quero entrar nisso, mas a verdade é que os irmãos odiavam ele, e Deus juntou todo mundo só para poder exaltar ele na frente daqueles que odiavam ele. Ou seja, o óleo que Deus derramou na cabeça de Davi naquele dia foi aquilo que ele precisava, era a chave, era a clareza do propósito da vida dele. Mas deixa eu te fazer a pergunta, eu vou ter que acelerar, a pessoa começou a tocar aqui agora, meu Deus. Se eu começar a falar rápido agora, por favor, tá gente, escuta rápido, tá? A verdade é que, você lembra da história, Davi foi ungido rei, ninguém sentou na mesa antes dele sentar, mas o que aconteceu no dia seguinte, hein gente? O que o peixe faz? O que aconteceu no dia seguinte? Fala mais alto. Recebeu uma unção na convenção de mulheres, no evento de homens, fez o guardião, suou sangue, irmão. O que aconteceu no dia seguinte? Nada. Ele teve que acordar às 5h30 e trabalhar atrás da repalhada. Vai trabalhar, rapaz. Mas eu fui ungido rei ontem, e daí? Vai trabalhar. O que Deus está falando para a gente? Deus está nos dizendo que muitas vezes
o óleo que você recebe e a situação que você enfrenta hoje estão descasados. É o conflito entre a revelação e a situação. Você recebe aqui na igreja uma revelação do óleo, daquilo que Deus tem para a sua vida, mas quando chega segunda-feira, tu tem que encarar a realidade. Há um descasamento entre a revelação, o óleo e a sua situação. Quem está aqui comigo? O óleo, a unção que você recebe aqui, é a bênção, um front side da bênção. A sua situação que você está enfrentando, a perseguição que você enfrenta, o aperto financeiro que você está enfrentando, as situações na sua família, a falta de oportunidade na sua vida, esse é o backside da bênção, é algo que está descasando. Aí a Bíblia diz que Davi um dia obedecendo o pai dele, depois de alguns anos e tendo experiências com Deus, porque eu quero que você entenda que nesse momento de descasamento entre a revelação e a situação, Deus usa esse momento para te treinar. Deus usa esse momento para te treinar. Você tem que passar pelo teste do descasamento da revelação e a situação. Quem está aqui comigo? A sua fé tem que ser uma fé. Sabe o que é uma fé forte, gente? A fé forte não é aquela que ora e as coisas acontecem, não. A fé forte é aquela que ora e continua crendo mesmo quando nada muda. A fé forte é uma fé longa, que continua crendo. Quem está aqui, irmão? O pai dele vai chamar ele, vai lá e leva queijo lá, a pizza para os seus irmãos. Pão de queijo. Deixa eu te falar, Davi literalmente foi o primeiro iFood da história. Imagina o cara do iFood chegar, entregar a tua casa, de repente ele escuta alguém gritando lá, alguma má notícia que alguém falou na tua casa, e ele começa a ficar agitado com aquilo. O iFood ficou agitado de uma maneira única, de uma maneira pontual, só ele ficou agitado. Ele escutou um gigante falando, todo mundo foi se esconder, todo mundo foi fugir, e ele ficou agitado. Porque onde todo mundo vinha uma desvantagem entre Davi e Golias, esse texto nos mostra uma coisa, eu vou terminar, escuta isso. E é isso que eu quero que você pegue, porque quando você entender isso hoje, você vai sair daqui pronto para girar essa tiradeira, irmão. Olha para a tua mão. Isso aqui é metaforicamente, tá? Na tua mão tem uma arma que foi preparada para vencer o inimigo que está na tua frente hoje. Já está na tua mão. Você não precisa pedir, já está aí. Porque nós lemos aqui 1 Samuel 17, a gente leu algumas coisas, como a gente já leu milhões de vezes, já pregamos milhões de vezes, mas tem coisas que a gente não percebeu, e teve um autor que eu li, alguns anos atrás, que mudou meu entendimento e me fez pular de alegria. E toda vez que eu ministro nessa passagem, irmão, eu fico com uma expectativa, que o gigante vai cair, deixa eu te falar, vai cair rápido. Você percebeu que foi com um tiro só? Um tiro na testa daquele gigante, caiu. Foi o primeiro tiro de arma de fogo da história, tá? Porque era fogo do Espírito. Tem gente que é contra a arma de fogo, é só a favor, irmão. Davi foi o primeiro a usar. Pum, no meio da testa, pau no chão. O gigante que está na sua frente não é um desafio, irmão, é uma promoção. É um trampolim. Você está chorando, o trampolim está na tua frente. Onde todo mundo vinha uma desvantagem, e a gente ensina isso para as crianças no departamento infantil, a gente conta essa história, a gente fala, olha, o pequenininho Davi venceu o grande Golias, todo mundo vê desvantagem, mas a Bíblia nos mostrou nessa passagem, nós lemos, que Deus está nos mostrando a vantagem, sabe por quê? Porque o que era a vantagem de Golias, também era a sua maior desvantagem. E você vai ver isso comigo hoje. Você está preparado para esse final, irmão? Porque nesse final vai ser profético. E você vai atirar a sua pedra. Hoje nós temos ciência suficiente para entender a respeito dessa anomalia que causa a pessoa ter um crescimento desproporcional.
A ciência chama hoje isso de gigantismo, né? Isso já tem séculos, já que já foi descoberto isso. É uma superprodução do GH, né? Do hormônio do crescimento, do hipotálamo no cérebro, que produz sem parar. É um tumor benigno no cérebro, que faz o corpo desenvolver e crescer sem parar, e cresce, né? E tem historiadores que falam que ele tinha 3 metros de altura. Nós já tivemos homens agora, até na idade contemporânea, nesse tamanho, né? Homens que vivem até pouco. Esse gigantismo realmente deixa o homem num estado sobrenatural, num peso muito grande, uma estatura muito grande. Mas hoje nós já entendemos uma coisa através da ciência, que o gigantismo que é causado nessa superprodução de GH, por causa desse tumor benigno no cérebro, ele também ocasiona um outro problema. Por mais que ele deixe a pessoa bem grande, por mais que ele deixe a pessoa de maneira descomunal, ele também traz uma desvantagem. E a Bíblia está nos mostrando isso e a gente não viu. Mas agora você vai ver. Primeira coisa que nós lemos lá, nós lemos que Golias tinha um escudeiro que ia adiante dele. Está escrito isso no livro, não? Você leu isso comigo, Maneco? Está lá em 1 Samuel 17, pega lá, versículo 40 a 50. O escudeiro de Golias ia adiante dele. Era normal naquela época, como tática de guerra, né? Um grande guerreiro ter as suas armas sendo carregadas por um escudeiro. Mas o escudeiro não entra na frente do guerreiro. Ele vai atrás. E a Bíblia deixou registrada que o escudeiro de Golias ia adiante dele. Primeira pista, irmão. Segunda pista. Quando ele olhou para a funda, para aquela tiradeira, ele falou assim: você vem contra mim com paus? Davi não tinha treinamento militar. Ele teve um treinamento atrás das malhadas. Golias não, ele era um guerreiro desde o começo. Ele tinha treinamento militar. E naquela época, todo o exército, conhecimento bélico de guerra que existia na época, eles tinham 3 tipos de ataque. Eles tinham o ataque feito homem contra homem, aprendendo a lutar com espada. Eles tinham o ataque de lança de longa distância. E eles também tinham o ataque de funda, de atiradeira. Golias sabia o que era uma funda, mas ele olhou e falou: você vem contra mim com paus? Segunda pista que a Bíblia nos deu. Tem uma terceira pista que é mais evidente de todas. A Bíblia diz que Davi correu para cima dele. E quando Davi correu, ele jogou a pedra. Golias era um guerreiro treinado a vida toda. Ele sabia se defender, mas ele nem desviou da pedra. A pedra pegou no meio da testa. Um guerreiro poderoso e treinado, como que o cara tira uma pedra e ele nem se desvia? O escudeiro ia na frente dele. Ele olhou para a funda e viu paus. E quando a pedra veio, ele não desviou. O que a Bíblia está dizendo? Hoje nós entendemos que esse problema de gigantismo, que possivelmente era o problema de Golias, além de pode ser uma força naquela época para estar no exército. Era um homem descomunal, um homem muito grande. O gigante na sua frente, ele aparece muito grande, bem maior que você e bem mais forte, e realmente tá? Mas a mesma característica que traz a vantagem de Golias era a mesma que trazia a desvantagem de Golias. Porque o gigantismo tem um efeito colateral comum nas pessoas que têm gigantismo. Todo mundo que tem gigantismo, por causa do tumor no cérebro, tem problema de visão. Não enxerga direito. Por isso que o escudeiro não andava atrás dele, o escudeiro estava guiando ele. Por isso que quando ele olhou para a funda, ele não viu uma funda, ele viu paus. Por isso que quando a pedra veio, ele nem viu de onde estava vindo, irmão. A mesma vantagem que o diabo mostra contra você é a mesma desvantagem que vai fazer ele cair. Levanta onde você está aí agora, em nome de Jesus. Porque eu vim aqui hoje
Na verdade, para trazer essa mensagem para você, tem algo muito maior que eu vim fazer aqui em Campina Grande, mas agora eu quero fechar essa mensagem dizendo para você que você não vai sair daqui sem arremessar a tua pedra. Hoje você está entendendo que aquele gigante que está na tua frente, que essa oposição que está na tua frente, que se levanta todo dia e fala para você o quão pequeno você é, a mesma vantagem que ele está mostrando contra você é a desvantagem que vai fazer ele cair. Irmão, na tua mão tem a arma certa. Pega essa arma hoje, irmão. Na tua mão tem uma arma que vai derrotar o gigante que está na tua frente. Não se sinta inadequado, você tem a arma para esse tempo, para esse momento, para a tua idade, para essa fase, para esse gigante, e a desvantagem dele é vantagem para você. Então vai para casa hoje com seu marido, entra no quarto e joga a tua pedra, vai amanhã de manhã no teu emprego, no teu trabalho, chegou lá, arremessa a tua pedra, o seu gigante vai cair de uma vez só, e ele nem vai ver da onde veio a pedra, irmão. Sejam todos abençoados na prática da palavra.